Fala galera, boa tarde, olha eu aí de novo, tá? Aqui é o canal Desmontando os Mitos, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Hélio Santana e esse canal é voltado para isso mesmo, tá? Para provar aqui dentro da própria Bíblia, tá? Suas mentiras, tá? Suas farsas, suas tramóias. Se você ainda não conhece o vídeo aí, eu peço que, gentileza, pelo menos que assista até o final aí, para depois você dar o seu veredito aí, tá bom? E galera, antes de mais nada, né, sempre quero agradecer aí a todos os 870 inscritos do canal. Muito obrigado mesmo pela confiança que vocês me dão aí a cada dia, tá bom? E o canal só está crescendo aí, tá bom? É um exemplo que a gente tem com isso, é que tipo assim, tudo que a gente mostra aqui, né, não é mentira, tá? Não é enganação, não é nada não, tá gente? E a gente gosta de provar isso dentro da própria Bíblia. E é isso que a gente está sempre fazendo aí, tá? Não só o meu canal, como outros canais aí também de conteúdo aí, né? Ateístas, né? Tá provando até com conteúdos aí acadêmicos, né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus algum, do contrário, tá? São invenções humanas, são achismos pessoais humanos, tá? São crenças de um sistema político-religioso colocado dentro de um livro, né? No intuito de suprimir pessoas, né? No intuito de conquistar outras terras na base da espada, na base da violência, e com a desculpa esfarrapada de que é um Deus onipotente que quer que seja assim, tá bom? Então, eu vou dar início ao vídeo anterior que eu fiz sobre as mentiras, né? As incoerências das supostas ideias, né, proféticas, né, de um Deus aí, da qual a própria história, a arqueologia desmonta por completo, tá bom? Então, seguindo aí, galera, eu gostaria também que vocês observassem comigo, e para isso eu vou sempre deixar capítulos e versículos para vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Vamos observar agora aqui mais alguma dessas supostas profecias aí, né, que eles tinham contra o Egito, né? Até parece assim, dá a entender que eles tinham uma inveja muito grande do Egito, pelo Egito ser a potência que era e tal, né? Então vamos fazer o seguinte, abrem suas Bíblias aí no livro de Ezequiel, capítulo 29, do versículo 9 ao versículo 15, tá? Eu vou ler aqui com vocês aqui, galera, o seguinte, ó. Olha só o que a profecia está profetizando contra o Egito, tá bom? E a terra do Egito terá de tornar-se um baldio desolado e um lugar devastado. E terão de saber que eu sou Yahvé, pela razão de que ele disse: a mim me pertence o rio Nilo, e eu mesmo o fiz. Por isso, eis que sou contra ti e contra os teus canais do Nilo. Eu vou fazer da terra do Egito lugares devastados, secura, baldio, desolado. Não passará por ela pé de homem terreno, não passará por ela pé de animal doméstico, e não será habitada. E eu vou fazer da terra do Egito um baldio, desolado, e eu vou espalhar os egípcios entre as nações e dispersá-los entre as terras. Tornar-se-ás mais humilde do que os outros reinos. E observem isso, hein? E não mais, está falando aqui que o Egito, né? E não mais se erguerá sobre as outras nações, que o Egito jamais vai ganhar uma guerra, jamais vai se erguer contra outras nações. Eu vou fazê-los tão poucos para que não tenham as outras nações como sujeição, né? Então, olha isso, né? E tem muitos mais aqui, Ezequiel também aqui, tá? No capítulo 30 também, do versículo 4 até o versículo 26, a gente tem aqui, né, muitas coisas falando sobre o Egito, do que iria acontecer, né, contra o Egito, né? Assim disse o soberano Senhor Yahvé: vou também fazer cessar a massa de gente do Egito pela mão de Nabucodonosor, olha só. E nós vimos que isso no vídeo anterior nunca ocorreu também, nunca aconteceu, né? Ele e seu povo com ele, os tiranos das nações, estão sendo trazidos para arruinar a terra. E eles terão de desembanhar as suas espadas contra o Egito e encher a terra de mortos.
e eu vou fazer dos canais do Nilo solo seco. Olha isso aqui, está falando aqui o Deus Yahvé, está falando que vai fazer do Nilo, olha só, logo o rio Nilo, hein, gente? Um solo seco, e vou vender a terra na mão de homens maus, e vou fazer que a terra e sua plenitude sejam desoladas pela mão de estranhos. Assim disse o soberano Jeová. Vou também destruir os ídolos sórdidos e fazer cessar em Nof os deuses que nada valem, e não mais se mostrará haver maioral, príncipe, procedente da terra do Egito. E hei de pôr medo na terra do Egito. Eu vou espalhar os egípcios entre as nações e dispersá-los entre as terras, e terão de saber que eu sou Yahvé. Olha só, né? Então, estou deixando capítulos e versículos aí, tá? Para vocês, caso acharem que eu estou aí, sei lá, exagerando, mentindo, tá tudo escrito aí em suas próprias Bíblias, tá bom? Agora, vamos ver o que aconteceu de fato, né? Se todas essas profecias, né, funestas aí sobre o Egito se cumprissem realmente, né, o seu futuro seria terrível. Vocês concordam comigo? O Egito não seria habitado por um período, né, e se tornaria um lugar desolado e devastado. Os egípcios seriam espalhados ou dispersados pela terra e jamais subjugariam outras nações. Até mesmo os canais do Nilo secariam e seus ídolos seriam destruídos. Tudo isso seria feito pela mão de Nabucodonosor. Olha só, segundo esse deusinho aqui, né, que sabe de todas as coisas, Nabucodonosor iria fazer tudo isso contra o Egito, né? Agora vamos aos fatos. Né? Nada disso ocorreu. Nabucodonosor nunca conseguiu devastar o Egito. Os canais do Nilo jamais secaram, gente, tá? Os ídolos do Egito continuam existindo até hoje, como as pirâmides, né? A grande esfinge e as diversas outras imagens que foram preservadas e continuam sendo cultuadas até hoje, gente. Então, olha só, a Bíblia, ela não passa de um livro religioso, gente. É só isso, é um livro religioso, tá? São crenças, são crentes escrevendo ali, a seu bel prazer ali, o que eles achavam, tá? É só isso. Não existe verdade alguma ali. Não existe nada. A gente está provando isso aqui historicamente. A própria Bíblia está falando que o Egito ia ser devastado. Seus deuses, tudo aquilo que eles cultuavam ia ser devastado. Que é isso, cara? Está lá as pirâmides do Egito até hoje, as esfinges, isso aí tudo são coisas que os antigos egípcios cultuavam, né? E elas não foram devastadas, nem o tempo conseguiu devastá-las. Estão lá até hoje. Existem aí milhares de viagens, né? Agências de viagens ganham milhões com viagens ao Egito lá, justamente para as pessoas se maravilharem lá com as pirâmides e tudo mais. A Bíblia é uma grande baboseira, gente, tá? As supostas profecias jamais aconteceram, tá? E outra coisa aqui, ó, o Egito nunca ficou totalmente devastado, né? A história mostra que o Egito tem sido continuamente habitado desde os dias da suposta profecia, contrariando a própria profecia, né, que o Egito jamais subjugaria outras nações. Vou até lembrá-los disso de novo aqui, ó, tá lá na profecia de Ezequiel 29, tá, capítulo 29, tá lá, ó, que eu vos espalhar os egípcios entre as nações, tá, tornar-se-á mais humilde de que outros reinos e não mais se ergarão sobre outras nações. Ó, que Deus está falando que o Egito jamais vai vencer outras nações aqui, tá? E olha só que coisa, né? Essa informação, né, de que o Egito jamais subjugaria outras nações, olha só, em 1820, e isso é histórico, tá, gente? Basta vocês pesquisarem, tá bom? Em 1820, o Egito conquistou e dominou o Sudão. Então, como que o Deus aí, né, falou que ele jamais iria se levantar e ia ganhar guerra contra outros povos? Jamais isso iria acontecer. E em 1820, o Egito conquistou e dominou o Sudão. Para vocês verem que essas profecias bíblicas aí não são reais, gente, por favor. Não adianta vocês apenas lerem lá um livrinho. Vão ler histórias também, tá bom? Vão ler a história, história com H. Isso aqui é história com E. Vão ler história mesmo, história com H, tá ok? E desde a década de 60, né, tem sido uma potência econômica e militar naquela região. Além disso, os egípcios ainda vivem no Egito, contrariando o lado do que a profecia, né? A profecia falava que eles iam ser errantes no mundo todo. Não, eles estão lá até hoje, no Egito, tá?
e jamais em sua história foram dispersos ou espalhados, né, como a Bíblia relata que iria acontecer. A profecia afirmou que não existiriam mais maiorais ou príncipes no Egito. Entretanto, príncipes continuaram a governar o Egito mais tempo, depois da morte de Nabucodonosor. Então, ou seja, tem até mais coisas aqui, muitas coisas que a gente pode ler dentro da Bíblia aqui que nunca, de fato, ocorreram. Tá? Então, só voltando aqui para vocês, eu queria de novo, né? Como eu fiz no primeiro vídeo abordando esse tema, né? Eu tinha dito para vocês que no livro de Deuteronômio, né? Vamos voltar lá um pouquinho no livro de Deuteronômio, só para eu acabar de falar algo com vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui Deuteronômio aqui, para falar aqui, Deuteronômio 18, tá? Então, olha só, observem bem, galera. Vou voltar no livro de Deuteronômio, capítulo 18, tá bom? Versículo 20, tá? Até o versículo 22, tá bom? Olha só o que está escrito. O Senhor disse também, tá? Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto, tá? Olha só. Mas vocês vão ficar pensando assim, né? Como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus? Então ele diz aqui, ó, fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, olha só, mas se o que disser não acontecer, então o que ele disse não foi mensagem de Deus. Ou seja, a própria Bíblia, então, ela está afirmando que todas essas profecias aqui, tá? Que nunca aconteceram, esses profetas aqui, então, não estariam de fato recebendo essas ordens desse Deus aqui. Por que que os judeus colocaram isso aqui? Aí é que vocês têm que começarem a refletir o porquê que os hebreus tiveram que colocar isso daqui. Ó. Olha, se acontecer alguma profecia aí, tá, e não acontecer, é porque esses profetas aí não estavam falando justamente o que Deus estava falando para eles, não. Por quê? Já na época, tá, eles estavam vendo que essas supostas profecias aí não estavam mais acontecendo, elas não aconteciam. Então, o que os hebreus faziam para continuar, né, defendendo a existência do Deus deles, né? Já que as terras estavam vendo, né? Olha lá, né? Vocês predisse isso e aquilo, mas não aconteceu. Seu Deus é falso. Aí eles faziam o seguinte, não vamos falar então que é o nosso Deus que é falso, né? Vamos então falar que o profeta que disse aquilo, vamos colocar a culpa no profeta, vamos falar que é o profeta que estava mentindo quando disse que foi o nosso Deus que revelou isso para eles. É isso aí, galera. É o que acontece até hoje em dia. A gente vê aí um monte de supostos profetas aí, né? A gente vou ver a história aí, quantos já não falaram aí, né? Ah, o mundo vai acabar no ano tal. A gente tem aí os adventistas aí, né? Com todas aquelas profecias, né, deles de final do mundo. Os testemunhas de Jeová também, né? Faziam aquelas... Não, agora vai ser. Aí foi 1940, 1948 e tava para vir. Não, agora 2000 não passará. Não adianta, gente. A realidade, ela não vai mudar por causa da crença de simples mamíferos, pessoas. Vocês estão entendendo? Parem com essa baboseira. Pô, a gente já está no, né, século XXI. Vamos, né, andar para frente. Aí a gente tem que ficar todo dia provando para vocês o óbvio, cara. Deuses são criações humanas. Parem de acreditar nessas divindades, tá bom? Olha, pensam só comigo aqui, ó. Caso algum Deus existisse, tá? Caso algum Criador existisse, tá? E ele próprio quisesse ter um diálogo com você, se ele próprio quisesse se apresentar para você, ele, propriamente dito, ele chegaria até você. Simplesmente isso. Ele não precisaria usar moleques de recado. Que Deus onipotente é esse, gente? Que precisa de moleques de recado. Vocês nunca perceberam que, como é que pode, né? Um Deus que se revela para uma pessoa e fala para essa pessoa passar a mensagem dele para outras pessoas? Ora, se ele é todo poderoso, ele pode pelo menos existir de fato, gente. Ele pode pelo menos se apresentar de fato.
para todas as nações. Agora, se você disser para mim que esse Deus não pode fazer isso, então é você que está me falando que esse Deus não é todo-poderoso. Ele não é onipotente, porque tem coisas que ele não pode fazer. E quais são essas coisas que esse Deus não pode fazer? Segundo você mesmo. Esse Deus ele não pode aparecer para todas as pessoas do mundo. Esse Deus não pode se autoafirmar para todas as pessoas do mundo. Olha quanta coisa esse Deus não pode fazer. Ele não pode aparecer, né? Ele não pode se revelar a todas as nações. Que onipotência é essa? A partir do momento que um ser já não pode fazer uma única coisa, ele já deixou de ser onipotente, né? Então, vamos parar com essas bobagens, né? E segundo aqui, né, segundo Deuteronômio aqui, continuando aqui, né? Como que eu vou saber, né, se um profeta está mentindo ou não? Simples. Quando esse profeta falar algo e isso não acontecer, é porque é mentira, gente. E agora olha só que coisa, né? Como que a gente vai saber se é mentira ou não? Fácil. O que ele está falando não acontece na prática. Se a gente for lá em Apocalipse, olha só. As pessoas, por não estudarem a Bíblia, elas acham que o livro de Apocalipse era uma coisa que era para acontecer num futuro bem longínquo, né? Então, olha só, a gente já está praticamente há 2000 anos após, né, o livro de Apocalipse aqui ter sido escrito, tá? E as supostas coisas, né, que o livro do Apocalipse tinha dito que iria acontecer logo, que iria acontecer rápido, que iria acontecer naquela geração, nunca aconteceu, gente, tá? Então, o livro do Apocalipse não é uma coisa que vai acontecer no futuro, gente. Parem com isso. Porque o próprio livro afirma que essas coisas iriam acontecer naquela justa geração. Era para acontecer logo. No momento que João estava revelando aqui, elas já iam acontecer ali, não iria demorar nada. Eu vou até ler com vocês aqui um pouco aqui. Abre suas Bíblias aí, tá? No livro de Apocalipse. Primeiro capítulo. Olha só o que já nos apresenta o primeiro capítulo, no versículo 1 de Apocalipse. Olha só. Eu vou provar que nada era para ser demorado, do contrário, tá? Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Olha, segundo João, é o próprio Jesus Cristo aqui que está revelando isso aí. Deus lhe deu essa revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Estão entendendo? Está escrito lá. Pegue suas Bíblias lá. Coisas que vão acontecer logo. Visto que já se passou 2000 anos desse logo, é óbvio que não se trata de um livro que trata de uma realidade, gente. Tá? Olha só que interessante. O versículo 3 do próprio capítulo 1 de Apocalipse, olha só. Feliz quem lê este livro, e feliz aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Estão entendendo? Há 2000 anos atrás, o escritor disse que estava perto o tempo em que todas essas coisas iriam acontecer, gente. Então o Apocalipse jamais foi escrito para algo para acontecer só num futuro muito longínquo. Não, gente, por favor, tá? Ó, tem muito mais coisas aqui, ó. Abram aí também no Apocalipse capítulo 3, tá? Capítulo 3, versículo 10. Olha o que está escrito aqui, gente, ó. Provando mais uma vez que nada nisso aqui é longínquo, tá? Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. Está escrevendo isso daqui para as pessoas da igreja que ele estava enviando a carta há 2000 anos atrás. Pensem nisso. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu vos protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro. E para pôr à prova os povos da terra, eu venho logo. Há 2000 anos atrás, esse profeta, né, disse que viria logo. Então, esse profeta, esse Jesus, disse que viria logo. E em Deuteronômio a gente tem aquela passagem que fala, se um profeta falar algo e não acontecer, então esse profeta não veio de mim.
Se o Deus do Antigo Testamento lá existisse, ele estaria falando aqui, ó, Jesus não é meu profeta. Você está entendendo? Porque Jesus está toda hora falando aqui que vem logo, vem naquela geração. Se isso não aconteceu, então esquece. Esse profeta não veio através de mim. É isso que a Bíblia está falando toda hora, gente. Acorde para a realidade. Olha só, sem contar a contradição. Vou ler de novo aqui o versículo 10 do Apocalipse 3 para vocês, ó. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova. Um Deus onisciente precisa pôr alguém à prova? Não, gente, porque um ser onisciente, ele já sabe de todas as coisas, incluindo o futuro. Inclusive, tem até um vídeo meu que eu fiz aqui relatando justamente isso, tá? Um ser onisciente, ele não precisa pôr ninguém à prova, porque quem faz teste, quem faz prova é o homem. O homem não tem onisciência do futuro, ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ele precisa fazer testes, né, para saber o futuro. Ele precisa colocar as pessoas à prova para saber de fato se aquelas pessoas lá, né, como vai ser o procedimento dessas pessoas. Agora, um suposto ser que sabe todas as coisas, ele jamais teria que colocar as pessoas à prova. Sendo que também cai em contradição com o próprio versículo que afirma que Deus não pode ser provado por ninguém e Deus não põe ninguém à prova. Ora, se Deus não põe ninguém à prova, como que aqui vem falar que Jesus está colocando os povos à prova? Gente, por favor, né? A Bíblia tem mais contradições e incoerências do que páginas propriamente dito. Tá? Vamos cair na real, tá? Tem muito mais coisas aqui, gente. Ó, vamos andar um pouquinho aqui para frente. Aqui, ó, se vocês abrirem também aqui, capítulo 10 de Apocalipse, tá? Versículo 5, tá? Vai estar escrito isso aqui, guarde em segredo o que os 7 trovões disseram. Olha isso, né? Não escreva nada. Versículo 5. Ó. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento. O próprio Deus jurando aqui, tá? Em nome de Deus, tá? Então o anjo está jurando em nome de Deus aqui. Que vive para todo sempre, que criou o céu e a terra, o mar, tudo que nele existe. E o juramento foi esse. Não vai demorar mais. Vocês estão entendendo? O próprio anjo aqui está afirmando, o próprio anjo ele está jurando em nome de Deus que todas essas coisas aqui não vai demorar para acontecer. Ele está jurando. Isso ele jurou há 2000 anos atrás. Vocês estão entendendo? Há 2000 anos atrás, esse anjo se revelou aí para o suposto João e disse para ele, olha só, fez um juramento em nome de Deus. Não vai demorar mais. Visto que já se passou 2000 anos, pô, cara, acreditar nisso aqui é dar atestado de idiota, galera, por favor. Olha só, capítulo 22 aí do Apocalipse também, tá? Versículo 2 aqui, ó. Versículo 2... desculpa. Versículo 6, tá? Capítulo 22, versículo 6. Então o anjo me disse, olha só o que o anjo aqui está dizendo aqui para o João, né? Essas palavras são verdadeiras e merecem confiança, olha isso. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer, o quê? Daqui a 2000 anos? Não, gente! As coisas que precisam acontecer logo! Logo! Nada no Apocalipse aqui era para demorar, galera. Tudo isso aqui é para ser logo. É uma coisa que era para acontecer ali, eminente. Escutem, diz Jesus, o próprio Jesus aqui agora falando. Ó, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Então, há 2000 anos atrás, Jesus estava falando para aquelas pessoas da igreja a qual João estava remetendo as cartas, que ele veria logo, ele não demoraria, gente, por favor. Capítulo 22 também aqui, ó. Vamos lá no versículo 10 agora.
E o anjo continuou, o anjo está continuando a dizer aqui, ó, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Há 2000 anos atrás, né, João estava falando que chegou um anjinho lá na cabeça dele e estava falando lá que, olha, Jesus mesmo falou que é o seguinte, ó, não faça segredo das palavras, viu? Pois o tempo de acontecerem todas essas coisas está, o quê? Perto. E olha só, estava tão perto, gente, estava tão perto, que olha só o que o versículo 11 vai nos afirmar de tão perto que estava. Ó. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Porque não adianta, não vai mais ter tempo para você mudar, não. É isso que o versículo está afirmando. Quem é bom, continue sendo bom. Quem é mal, continue sendo mal, porque não vai ter mais tempo. Acabou, não tem mais tempo. O cara vai chegar ali, naquele momento, acabou, não tem mais tempo de remissão, não tem mais tempo para nada. Ele já deu o tempo que tinha que ter dado. Olha aqui, ó. Versículo 10 e 11. Ó. Não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. O livro não afirma que o tempo está longe, do contrário, o tempo está perto. E quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo, porque não adianta, agora é tarde. Você não quis ouvir o cara lá atrás, agora acabou a chance. E quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Aqui, versículo 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Por isso que ele está falando, de acordo com o que tem feito. O negócio era para ser tão eminente que ele está falando, ó, quem é mal, que continue sendo mal, porque agora é tarde, acabou. Você está entendendo? É isso aí, gente. Apocalipse nunca foi um livro descrito para algo futuro, para algo que iria demorar mais de 2000 anos, gente, tá? Vamos cair na realidade, tá bom? Não existe nada na Bíblia aqui que vá fazer você crer ou vai fazer você pensar que ele está falando de um futuro longínquo. Não, do contrário. Ele teve todas as possibilidades de falar isso, caso fosse algo para o futuro, né? Ele teve várias oportunidades. Ele poderia ter falado aqui, olha, gente, eu estou enviando João aí, né, a falar com vocês coisas que vão acontecer no futuro, tá? Mas não se preocupem por enquanto, porque não vai acontecer agora. Não, isso só vai acontecer daqui a 2 milênios. Não existe isso. Do contrário, toda hora que está afirmando, o tempo é curto, tá? Anuncia o evangelho porque o tempo é curto. Olha isso, ó. Sai, anuncia o evangelho porque o tempo é curtíssimo. Aquele que vem, vem logo e não demorará. Toda hora a Bíblia está falando isso, gente, tá? Só não entende quem não quer. Só não entende aquele que quer fazer vista grossa, porque de repente a religião para ele faz tanto bem, é tão bonitinho tu acreditar que você é um ser especial, né? Que você não é um simples carbono, né? Que bonitinho, né, criancinha? Dá vontade até de passar a mão assim na sua cabeça, né? Te faz bem acreditar nessas mentiras, né? Que idiotice, cara. Bom, galera, o que eu tinha que mostrar aí sobre essas supostas profecias aí foi bem mostrado, acredito eu, né? Foi bem até documentado aqui, relatado. Eu estou sempre provando as coisas dentro da própria Bíblia, tá bom? E para mim tá ótimo, por enquanto, tá bom? Gente, até logo. Obrigado aí mesmo de coração. Não esqueçam aí de curtir o vídeo. Não esqueçam também de se inscreverem, tá bom? Para vocês estarem sempre recebendo em primeira mão mais conteúdos como esse. E, por favor, eu peço carecidamente para vocês, compartilhem o vídeo, tá? Eu não peço ajuda financeira, não sou também contra quem pede, cada um tem seu canal, cada um faz o que quer no seu canal. Eu acho que só de vocês compartilharem esses conteúdos, puta, já é uma ajuda imensa mesmo, assim, sabe? Vai me ajudar muito mesmo, só de vocês compartilharem esses conteúdos aí, tá bom? Gente,
Fiquem todos na paz aí, tá? E reflitam sobre isso aí. E vamos pesquisar, galera. Vamos estudar bastante sim, tá bom? Tchau, galera. Fui!